se faz um paper? Aí eu diria que a gente leva uns 100 cafezinhos para fazer um paper. Se vocês olharem o meu currículo Lattes, deve ter mais de 200 papers, são 20 mil cafezinhos. Então vocês devem imaginar que eu aguentei, ou o meu estômago aguentou, uns 20 mil cafezinhos. Mas isso não é bem metaforicamente falando, é quase que realisticamente falando. 7h30 da manhã eu tomo café com a Karen e a gente discute algum paper. Lá pelas 10 horas é confortável, a gente discute outro paper e vai por aí afora. Desses 100 cafezinhos que a gente toma para fazer um paper, os 10 primeiros, ou mais ou menos 2, 3 semanas, é aquele trabalho cooperativo, criativo, informal, onde você começa a juntar as ideias até que elas se cristalizam em alguma coisa que pode ser colocada em papel. Então, digamos assim, 10% dos 100 cafezinhos é trabalho cooperativo, informal, etc. E os outros 90 cafezinhos? Bom, aí é que vem o problema. Durante mais ou menos uns 3 meses, os meus coautores têm que me aturar. No seguinte sentido, e a gente começa a escrever o paper. Aí escreve-se o paper, discute-se no cafezinho da tarde, tudo maravilhoso. Aí eu vou para casa, olho para aquilo que foi escrito e digo, não, tá bom, mudo tudo. E aí no dia seguinte eu digo, no cafezinho das 7h30, eu disse, olha, mudei tudo. Como você muda tudo? Não estava tudo certo? Não, não está claro. Aí eu explico para eles por que não está claro. Aí de tarde a gente toma cafezinho, cria uma nova versão do paper, eu vou para casa e assim vai por mais ou menos uns 90 dias. Então, o que significa isso? Bom, depois que você tem as suas ideias mais ou menos consolidadas, a maneira de você escrever é tornar as coisas o mais claro possível. Uma coleção de definições, lemas, teoremas, demonstrações claras, algoritmos, análise de desempenho, e tudo tem que ser escrito da maneira mais clara possível. Por isso, os outros 90 cafezinhos, né? E nessa história, você tem que tornar tão claro a ponto dos seus coautores não terem absolutamente nenhuma dúvida. Sempre tem aquele jogo de egos, não, mas isso aqui está certo, eu concordo com você, mas discordo naquilo. Não, todo mundo tem que estar absolutamente claro para todos os coautores o que está escrito. Se não for assim, ainda mais o pobre lá do referee vai recusar direto, né? E a única maneira que se tem para fazer isso é você escrever, ler, comentar, escrever de novo, ler, comentar, até que chega o famoso deadline. Deadlines são muito importantes nesse processo, porque senão você vai ter aquela famosa coisa que a gente hoje em dia chama de long tail, né? Uma continuação eterna de reescritas até não poder mais. Aí chega o deadline, corta a cauda e você tem que submeter. Antigamente isso era meio complicado. Vocês hoje em dia submetem aos 3 minutos antes da hora de Samoa Time, né? Já mudou. Samoa não é mais o último fuso horário, agora é o primeiro. Então, 3 minutos antes do Samoa Time, você aperta o botão e submete o paper. Antigamente era muito mais complicado que isso. A gente chamava o pessoal do DHL chegava lá, e é claro que a gente não tinha terminado o paper, ainda estava impresso. O que a gente faz com o rapaz do DHL? Chama ele para tomar cafezinho, é claro. Então, o rapaz da DHL ficava tomando cafezinho, você imprimindo o paper, colocando dentro do envelope, dava para ele, e você ganhava algum tempinho nessa história, né? Então era mais complicado antigamente. Mas deadlines são muito importantes para a gente parar com essa mania de escrever eternamente até ficar tudo perfeito. Não existe perfeição. A segunda coisa que para nós costuma ser um desastre, mas eu prezo muito, é o limite de páginas. Né? O limite de páginas sempre dá oportunidade para 2 coisas. Primeiro, para você escrever o próximo paper, que foi aquilo que você não conseguiu colocar nas 15 páginas do paper atual. E a segunda coisa é para você exercitar uma coisa muito importante, que é a capacidade de sintetizar as suas ideias. Tá legal que as demonstrações podem ser muito complicadas, você põe lá para o apêndice. Mas você tem que ser capaz de apresentar as suas ideias de uma forma bastante clara e sintética. E aí você descobre que boa parte dos parágrafos que você escreveu e reescreveu durante 90 dias são supérfluos, então você tem que cortar. Então, o papel das 15 páginas é obrigar você a ser sintético na sua explicação e não encher a paciência do pobre leitor com parágrafos que não servem para nada. Para quem gosta de ler, eu sugiro o Jorge Luis Borges, que apesar de ser argentino, é um excelente contista, onde vocês chegam e descobrem que não existe nenhuma vírgula sobrando ou faltando nos contos do Jorge Luis Borges. Ele é absolutamente conciso. Papers de 15 páginas, 10 páginas, 5 páginas tendem a ser dessa forma, em oposição